mundo da engenharia de dados, né? Você atua nesses dois pilares, né? Na engenharia e no Analytics Engineer. No caso da engenharia, cara, o que é preciso hoje assim, para um profissional se tornar um engenheiro júnior, né? E Uhum. também uma dúvida, cara, legal assim, se você puder compartilhar, qual seria o stack tecnológico, né? Quais são as pecinhas, as ferramentas e aí pode botar nome nas coisas, cara, que você acha Uhum. que mais empregabilidade traria para esse engenheiro de dados júnior, cara, por favor. Perfeito. Bom, começando pela segunda pergunta, né, da stack, é muito relativo, tá, Marcelo? Porque a gente depende muito do que cada empresa está utilizando ou do escopo daquela empresa, num pouco do contexto, porque a gente hoje tem três grandes provedoras de serviços em nuvem, né, que é a Microsoft, Google e Amazon. Cada uma dessas três, a gente tem serviços que funcionam de forma específica para cada etapa, né, de uma plataforma de dados. As três têm certificações próprias. Então, às vezes você fica muito especializado em uma delas, mas a vaga que era sua cara, que era exatamente o que você precisava, não necessariamente trabalha. Vamos pensar com o GCP, né, que é a cloud do Google. Você se especializou super em GCP, só que a empresa que você gostaria de entrar ali precisa de alguém com uma ampla experiência em AWS, que é a da Amazon. Então acaba que é muito relativo. Eu gosto de não me prender muito a ferramental e sim a conceito, teoria. Então, duas ferramentas que são fundamentais para praticamente qualquer pessoa que gostaria de trabalhar na área de dados como um todo, seja para análise, ciência, engenharia de dados, analytics engineering, mas principalmente para engenharia de dados, é, Python, que é uma linguagem de programação super versátil e abrangente, e é uma das linguagens mais utilizadas para soluções em dados como um todo, e obviamente SQL. SQL você consegue, através de diversos frameworks, resolver inúmeros problemas. E com a lógica de você trabalhar ali dentro de um ambiente de banco de dados, você consegue ir navegando entre outras ferramentas, entre outras tecnologias, pensando, poxa, eu sei fazer isso daqui em SQL, como eu faço em Python? Como eu faço em Scala? Essa ferramenta aqui tem algo parecido com isso? E você, começando a pesquisar, você acha soluções alternativas para a lógica que você já sabia implementar em SQL, por exemplo. Então, para mim, são as duas ferramentas mais importantes e que dão uma base muito sólida, né? Se bem estudadas, e criando um portfólio, né? Testando bastante, para você conseguir ali aquela oportunidade como um júnior e também para você não ter problemas depois, quando você vai passando ali para um pleno, para um sênior, com essa mudança de stack. Como eu falei, vai para o GCP, vai para Azure, vai para a AWS, tudo bem, né? Se você for trabalhar em qualquer data warehouse, por exemplo, de qualquer uma dessas três, se você souber SQL, você não vai ficar sem trabalhar. Você vai conseguir fazer algumas coisas, você vai sentir uma dificuldadezinha ou outra ali em coisas específicas, pontuais, com as peculiaridades de cada uma das ferramentas, ou melhor, de cada uma das plataformas, mas ok, nada que um Google ali de como fazer o tal coisa que você estava acostumado a fazer no GCP, né, que seria o BigQuery, o Data Warehouse do Google, no, é, no Redshift, que é o da AWS. Então, esse conceito base, assim, eu acho bem importante. É, e algo que é muito comum também é a orquestração de tarefas. Né? O que é a orquestração? É você conseguir criar interdependência entre todas as suas tarefas, né? Principalmente pipelines ali de transformação ou processos de ingestão de dados, assim por diante. E tem uma ferramenta que é amplamente utilizada para orquestração, que é o Airflow. O Airflow você desenvolve, você consegue fazer toda a configuração dele em Python também, o que fortalece bastante a escolha de Python como uma linguagem de programação com uma estrelinha ali, né, a favorita. É,
o SQL para você lidar ali com quase qualquer tipo de plataforma de dados, Airflow para orquestração, e mesmo você não trabalhando como um analista de dados, é interessante conhecer um pouquinho de como funcionam ferramentas de BI, como Tableau, Looker, Power BI, que é uma das mais famosas aí para início de carreira, né, que é gratuita para testar no Windows, tudo certinho, e entender como funcionam essas ferramentas para você sentir como o seu usuário final, né, o usuário da sua, dos dados ali que você está ingerindo, que você está criando na sua plataforma como engenheiro de dados, vão consumir. Porque se você não souber como consumir esse dado, às vezes você constrói ali algumas tabelas, né, algumas origens que não fazem tanto sentido ou que não sejam tão performáticas. Então é interessante ter essa visão também, mesmo que você não vá atuar diretamente com isso, para saber como seria uma boa tabela para consumo final, por exemplo. Que mais? Eu acho que vale a pena falar também do Analytics Engineer, né, pessoa? Por favor. Aproveitando já, porque o pilar é o mesmo, na verdade, né? SQL, Python, pilar é o mesmo, acho que falaria a mesma coisa também para o analista de dados ali. A diferença é que o Analytics Engineer, como ele vai pensar na modelagem de dados para um ambiente analítico, ele precisa conhecer um pouco mais de teoria, né, de como criar modelos de dados eficientes. Então, nós temos vários. Eu até comentei no início aqui do nosso papo, né, que nós temos o Kimball, lá, que foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, em data warehouse, né, em modelagem de dados ali para ambientes analíticos, lá, se eu não me engano, em 1980. Né, que começaram a ter essas primeiras discussões ali de como colocar esses dados de forma intuitiva e organizada para consulta. Então, como trazer esses dados que hoje estão numa escala muito maior, com tecnologias aí muito mais rápidas, muito mais eficientes, como que a gente acompanha essa evolução? Então, nós temos outras técnicas, a gente tem flattened tables, né, que são, ou one big table, né, que seria o famoso tabelão, onde a gente cria essa tabela final ali com diversas métricas para facilitar o consumo final dos nossos usuários. Nós temos diversas tecnologias também para Data Lake, onde os dados precisam ser consumidos de uma forma mais bruta em determinadas situações. Nós temos o Lake House hoje, que é uma das arquiteturas mais novas, onde a gente tenta trazer as melhores coisas do Data Lake e do Data Warehouse. Então, são diversas teorias ali que a gente precisa entender como funcionam para saber como modelar e arquitetar todas as camadas ali de transformação de dados para que o usuário final possa consumir nas ferramentas de BI da forma mais eficiente possível. Então, essa teoria é mais pesada do lado do Analytics Engineer, para ele conseguir pensar na melhor solução para o problema de negócio e traduzir aquilo para código Python, SQL, Scala e assim por diante. E em ferramental, eu adicionaria uma ferramenta que veio quase que junto com essa posição aí de Analytics Engineer, né, que é o DBT. O DBT é uma ferramenta open source, que é uma interface entre o seu ambiente analítico, né, o seu data warehouse, o seu lake house, onde ao invés de você construir essas camadas de transformação com alguma linguagem de programação, como Python, você constrói diretamente com SQL. E ele permite que você foque somente nas regras de transformação. Então, você não precisa se preocupar com criação de tabela, com criação de view, com remoção, né, com drop dessas tabelas. Ele gerencia tudo isso para você e você só se preocupa com a lógica que você precisa aplicar ali. Então, é muito interessante, é uma ferramenta que eu utilizo já faz 2 anos e meio, mais ou menos. Foi a ferramenta ali que abriu as portas, né, para
para eu entrar na área de Analytics Engineering também, e ela está cada vez mais presente, tanto no mercado internacional quanto nacional também. Está aparecendo cada vez mais. E é legal que a gente aqui do Brasil tem a bola de cristal, né, de conseguir ver o que o pessoal está usando na Europa, o que o pessoal está usando nos Estados Unidos, né, quais são as tecnologias mais quentes, que daqui a pouco elas vão estar aqui no Brasil também. Então você já consegue dar esse passo à frente ali, já estar pronto para essas novas tecnologias. E o DBT é uma delas, é que eu enxergo como, não digo promissora, porque ela já está aqui, mas que ainda vai abrir muito mercado.